Boa noite a todos. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Quem está com sono, diga amém. Todo mundo. Desafio para o pregador, viu? Estou muito feliz, muito grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre uma alegria, sempre um privilégio, uma honra muito grande atender o chamado, a convocação aqui da Igreja Ágape, do pastor Tiago, da irmã Suiane. E é muito bom estar com vocês. Eu sei que o dia foi cansativo, o dia foi intenso, eu sei como é retiro. E eu quero ser muito rápido na minha palavra nessa noite. O tema do culto nessa noite é sobre o jovem e o compromisso com... O jovem e o compromisso com... A verdade. E a irmã Suiane me passou aqui um tema, na verdade um texto, da carta de Paulo aos Gálatas. Quem tiver Bíblia e puder acompanhar. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 9. Os irmãos estão no escuro para poder acompanhar na Bíblia. Eu vou abrir lá. Minha Bíblia está aí. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 9. Enquanto vocês localizam o texto, enquanto a luz vai ser acesa. Sabe tudo decorado. Sabe de cor, né? Glória a Deus. O povo aqui é bom de Bíblia. Eu vou ler o versículo 9, os irmãos vão ouvindo aí. Em seguida a gente vai fazer aqui algum acompanhamento dentro de alguns versículos aqui dentro dessa carta. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim o texto: Como já vulo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja anátema. Como já vulo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja anátema, ou que ele seja maldito. Dentro desse tema que me foi proposto, falar sobre o jovem e o seu compromisso com a verdade, eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos dentro da Bíblia de jovens que foram compromissados, comprometidos com a verdade, com o Cristo, com a palavra que o Senhor os confiou. Mas eu preferi abordar essa carta e o primeiro capítulo de Gálatas para a gente meditar um pouco essa noite. Antes de entrar no texto, eu quero aconselhar você e ser muito sincero com você, porque talvez nós criamos o hábito de lermos a Bíblia e talvez nem tanto o hábito de estudar a Bíblia. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu ler a Bíblia, às vezes para ter a leitura da Bíblia em um ano, e às vezes nós nos esquecemos de estudarmos a Bíblia. E eu analisando, estudando um pouco aqui, dentro do primeiro capítulo de Gálatas, tem coisas extraordinárias dentro dessa carta. Eu aconselho a juventude, aconselho a todos vocês a estudarem, a lerem com calma, pegar cada capítulo desse, abordar e analisar o contexto, porque nós sabemos que as cartas elas foram escritas para igrejas, para homens relacionadas a um contexto, a algumas dificuldades, por exemplo, que as igrejas estavam enfrentando. E Paulo, por exemplo, aqui na carta de Gálatas, ele traz alguns conselhos, algumas orientações ao povo da Galácia. E vale muito a pena nós atentarmos para isso. Então a carta de Paulo ela foi direcionada aos Gálatas. E na época que a igreja dos Gálatas era composta por judeus, cristãos,
E um grande problema que Paulo estava tendo conhecimento, embora ele não estivesse fisicamente na cidade, era que o povo, era que os cristãos estavam sendo assediados, estavam sendo confrontados, estavam sendo impulsionados a serem direcionados a um outro evangelho, a serem induzidos e serem levados a um outro ensinamento. E Paulo entende a necessidade de escrever uma carta ao povo, aos Gálatas, recomendando e orientando algumas coisas que eles precisariam fazer para retornar à plenitude desse evangelho. E isso é uma necessidade. Bendito seja o nome de Jesus. E dentro do tema desse culto nessa noite, acerca do nosso compromisso enquanto jovens com a verdade, eu anotei pelo menos 2 pontos aqui dentro desse início, até o versículo 9 do primeiro capítulo, que eu quero rapidamente passar para vocês. A primeira característica que Paulo ele nos apresenta aqui está no primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O que eu enxergo aqui? Paulo tem convicção e propriedade em dizer e em saber quem ele era em Deus. Eu sou Paulo, eu sou apóstolo, mas eu sou apóstolo não chamado por homens, mas chamado pelo próprio Deus. E é chamado pelo próprio Deus literalmente. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 9, quando o próprio Deus tem um encontro com Paulo, derruba ele de um cavalo e ali chama ele para uma missão extraordinária, fazendo dele um dos maiores missionários que passaram na terra. Então a tentativa do diabo contra nós, enquanto juventude aqui, todos aqui somos jovens, é tentar tirar de nós essa convicção de que nós somos filhos de Deus. É tentar tirar de nós essa convicção que nós precisamos ter de que nós somos filhos. E é interessante que o diabo é tão astuto, é tão sagaz de uma forma, que nós vemos que até o próprio Jesus, ele tentou. Até o próprio Cristo, ele tentou de todas as formas fazer com que Cristo entendesse ou descredibilizar Jesus como Filho de Deus. Você vai lembrar que no capítulo 3 de Mateus, quando João Batista está pregando no deserto, Jesus chega para ser batizado por João. E depois de Jesus ser batizado por João, o texto diz que uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E olha que interessante, porque chega no capítulo 4, logo em seguida, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E olha a expressão que o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O próprio Deus acaba de fazer uma declaração pública sobre Jesus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E em seguida o diabo, obviamente que ouviu a declaração de Deus, mas ele olha para Jesus e diz: se por acaso, se porventura, digamos que o Senhor seja o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E é isso que o diabo quer fazer conosco. É isso que ele tenta todos os dias fazer conosco. Nos fazer não entender ou não acreditar o projeto e o plano de Deus para nós. Nós estamos aqui, nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos para esse retiro, vocês não vieram para passar esses 2 dias aqui somente para brincar, embora seja extraordinário e muito bom. Mas é também para sentirmos a presença de Deus, é também para sermos cheios da presença de Deus, é para sairmos daqui convictos de quem nós somos em Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E talvez esse seja um dos grandes desafios nossos. É saber o que nós somos em Deus.
É saber quem nós somos, o para que Deus nos chamou. Pode ser que tenham pessoas aqui, jovens aqui, que já estão na casa de Deus, nos caminhos do Senhor, já entendem o propósito ou a direção que o Senhor está colocando, trazendo para você. Mas também pode ser que tenham pessoas aqui que até mesmo estejam ou que não estejam na casa de Deus, no caminho do Senhor. E que a maior dúvida da sua mente é: o que será que o Senhor tem para mim? O que será que Deus tem para mim? Eu sou jovem, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, mas o que será que Deus tem para mim sobre o meu futuro, sobre os meus planos, os meus sonhos? E a minha palavra para você nessa noite é: permaneça no lugar que o Senhor te colocou. Permaneça debaixo do projeto e dentro da vontade de Deus. Porque a nossa vontade é uma, mas a vontade do Senhor é totalmente outra, muitas vezes. Talvez o nosso projeto é um, mas o plano de Deus para você é algo muito mais extraordinário. É algo muito mais incrível. É algo muito maior e muito melhor e muito além do que os nossos olhos podem ver. Se você acredita, glorifique o nome de Jesus. Louvado seja Deus. A segunda coisa, ou a segunda convicção que Paulo tem e que Paulo reconhece dentro desse entendimento sobre o compromisso com a verdade, está lá no versículo 4. Versículo 4 que diz assim: o qual, ele está falando acerca de Deus, o Pai. Ele diz: o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. A segunda convicção que Paulo tem aqui é de que Cristo morreu por nós. Isso é uma verdade que não pode sair do nosso coração e do nosso entendimento. Que Jesus morreu por mim e por você. Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser livres. Cristo pagou um preço para que nós pudéssemos essa noite ter a liberdade e a alegria de estar aqui e poder adorar, e poder se alegrar, e poder descontrair e brincar na presença de Deus e sermos cheios dele. Cristo morreu por cada um de nós. Talvez em algum momento da nossa vida gere uma dúvida ou um receio ou um medo no nosso coração. Será que Cristo morreu por mim mesmo? Eu não tenho qualidade alguma, eu não tenho mérito nenhum. E de fato nós não temos mérito nenhum. Nós, por nós mesmos, nós não temos mérito algum para que fizesse ou para que causasse o sacrifício de Jesus. Mas não foi nós que escolhemos ao Senhor, como já foi cantado aqui e você cantou. Mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. E você está aqui porque Ele te escolheu e te colocou nesse lugar. Ele trouxe você até esse lugar para que você tenha a convicção de que é na presença dEle o melhor lugar que você deve estar. Você poderia estar em qualquer outro lugar, em 1000 opções que você pudesse ter para estar. Mas é na presença de Jesus o melhor lugar que você poderia estar. Talvez com sono, talvez cansado, mas é aqui o melhor lugar para nós estarmos. É na presença de Deus. É na presença do Senhor que nós somos fortalecidos. É na presença de Deus que nós somos animados. Nós somos fortalecidos, nós somos cheios. Nós somos alegres, nós somos restaurados e libertos. Porque Jesus está nesse lugar. Talvez seja tão comum nós falarmos que Jesus está no nosso meio. E nós parece que perdemos a importância, ou não entendemos essa importância de entender que Jesus está nesse lugar. E Ele está aqui não é por outra coisa, é porque você está aqui, é por minha causa, é porque nós como igreja estamos reunidos aqui para adorar a Ele, para chamar a presença dEle, para invocar a Ele e sentirmos Ele no meio de nós. Bendito seja o nome de Jesus. O próprio Paulo, ele diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que, nós sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Nós não tínhamos mérito algum. Nós não tínhamos e não temos qualidade alguma.
E não é o quão bem eu falo, não é a minha condição que me torna merecedor. Nada que eu sou ou que eu tenha me coloca como merecedor da misericórdia de Deus. Nada que eu tenha, que eu sou, me torna merecedor do sacrifício de Cristo. Ele nos amou primeiro, como já foi cantado. Antes de nós amarmos a Ele ou conhecermos a Ele, Ele nos amou, Ele nos escolheu e se entregou e se fez carne, se fez homem. E a Bíblia diz que Ele se fez o mais maldito entre os homens. Carregou os nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos chegar aqui e ser gratos a Ele. Para que nós pudéssemos chegar aqui e sermos agradecidos a Ele. Pudéssemos chegar aqui e levantássemos a nossa mão e dizermos: Senhor, muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua graça. Porque nós não merecíamos, mas o Senhor foi gracioso conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Colossenses 2,14 diz que nós tínhamos uma escrita, uma cédula de dívida. Agora imagine, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se nós de nós mesmos fôssemos pagar pelos nossos pecados, a nossa vida não seria suficiente para pagar pelos nossos pecados. Mas Cristo, Ele pegou a cédula, Ele rasgou a cédula de dívida que nós tínhamos e cravou na cruz do Calvário, nos tornando livres de toda culpa, nos tornando livres de toda acusação, nos tornando livres de todo pecado. O diabo pode tentar de todas as formas te acusar, mas você é livre por causa do sacrifício de Cristo. O diabo pode tentar de todas as formas dizer que você não merece, dizer que você não é digno, mas o Senhor foi misericordioso comigo e com você e rasgou a cédula que nós devíamos. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Então essa é a convicção que nós precisamos ter. Essa é a convicção que nós, enquanto jovens, enquanto cristãos, precisamos ter todos os dias. De estarmos compromissados e comprometidos com a verdade. Jesus não nos escolheu porque nós temos qualidade. Jesus não nos escolheu porque nós somos bons, porque nós pregamos bem ou cantamos bem. Não. Jesus nos escolheu porque Ele sabia, desde o início da humanidade, o projeto que Ele tinha para mim e tinha para você. Cabe a nós estarmos compromissados com essa verdade. E como já foi dito aqui, qual é a verdade? Essa é a verdade. Precisamos todos os dias estar compromissados com essa verdade. Estar ligados a essa verdade. Estarmos em comunhão com essa verdade. Os Gálatas estavam sendo assediados todos os dias a acreditarem em um outro tipo de evangelho ou desacreditarem do evangelho de Cristo. E Paulo traz aqui em 6 capítulos aos Gálatas, fazendo eles entender a necessidade que eles precisavam de estar voltados e centralizados no que é o Evangelho. Estar centralizados no que é o sacrifício de Cristo. E o Evangelho nada mais é. Um dos pilares do Evangelho é o sacrifício de Cristo. É Jesus. Agora imagina. Jesus está no céu, deixar o céu de glória. Toda a sua soberania, toda a sua glória e vir à terra. Sofrer como homem, padecer como homem, ser maltratado, ser humilhado, ser cuspido, ser ferido como homem. Padecer toda e qualquer tipo de humilhação. Carregar uma cruz, que nós sabemos que a cruz que Jesus carregou nem para ele era para Barrabás. Carregar uma cruz que deveria ser para nós. Barrabás representa a nós, pecadores. Barrabás era ladrão, Barrabás era homicida, tinha pecado e merecia ir para a cruz, mas Jesus não. Mas Jesus vai para a cruz, padece, sofre, é morto, mas nós estamos aqui não é porque Ele morreu, nós estamos aqui não é porque Ele sofreu, mas é porque a Bíblia diz, e nós cremos nisso, que ao terceiro dia Ele ressuscitou.
E hoje Ele está no céu e está com a sua presença através do Espírito Santo no meio de nós. Reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo o quanto nós somos falhos, mas reconhecendo o quanto a sua graça está sendo derramada em nós todos os dias. Reconhecendo o quanto o seu amor é derramado em nós todos os dias. Reconhecendo o quanto nós necessitamos dele todos os dias. Eu peço a você que fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E através dessa mensagem tão simples e tão rápida, eu quero que você faça uma análise, uma reflexão que só você pode fazer. Ninguém que está do seu lado pode analisar a tua vida melhor do que você. Então o meu convite é para você. Se quiser curvar a sua cabeça e faça uma retrospectiva, uma autoanálise sobre como está a tua vida diante de Deus. Faça uma reflexão nesse momento de como estão as tuas atitudes nestes últimos dias. Os teus planos, os teus projetos, os teus desejos, os teus sonhos. Se eles estão aliançados com a verdade do Evangelho, com a verdade de Cristo. Faça essa análise e reflita sobre a tua condição, se você se considera, se você entende que você está vivendo a vontade de Deus para você. Se está, glória a Deus. Se não está, entenda nessa noite a necessidade de reconhecer que nós precisamos estar compromissados com a verdade que é Cristo. Reconhecer a necessidade que nós temos e a questão de sobrevivência que nós temos, de vivermos em comunhão com a verdade que é Cristo. Jesus Cristo é a verdade, o texto diz, Jesus é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer, como o texto bíblico diz, conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Vida com Deus é vida de relacionamento. Vida com Deus é vida de intimidade. Vida com Deus é vida de transparência, é vida de sinceridade. Como a Manuele já citou aqui, não são as minhas mais belas palavras ou as minhas mais belas canções que irão tocar o coração de Deus, mas é o quanto sincero eu sou e quanto aberto está o meu coração para reconhecer a minha condição. É eu reconhecer se eu estou distante de Deus, se eu estou afastado de Deus, mesmo estando dentro da casa de Deus. É eu reconhecer que preciso da presença de Deus, mesmo estando no ambiente da presença de Deus. Porque nós estarmos em um ambiente como esse, pode ser que alguém já possa ter sentido a presença de Deus, mas talvez alguém ainda não sentiu a presença de Deus. Mas o meu convite para você essa noite é: olhe para dentro de si, faça uma análise, analise e observe o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer para retornar ao centro da vontade de Deus. O que nós precisamos fazer para retornar a um ambiente de intimidade, de comunhão com Deus. O que nós precisamos fazer para entender que é no centro da vontade dele o melhor lugar que nós precisamos e devemos estar. Não é lá fora, não é no mundo, não é com os prazeres que o mundo oferece, porque o mundo oferece de tudo um pouco para nós. Nós somos jovens, eu sou jovem igual você, e nós sabemos que todos os dias nós somos assediados, todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos perseguidos por tentativas e mais tentativas do diabo para nos tirar desse lugar. Para nos tirar desse lugar da verdade, esse lugar da comunhão, para nos fazer quebrar essa aliança, essa convicção de compromisso que nós precisamos ter com Deus. Eu quero orar junto com você. E enquanto eu vou orar, você faça uma oração aí mesmo no seu lugar. Faça uma oração e converse com o Senhor nesse momento.
Converse com Deus e apresente a Ele as tuas dificuldades, apresente a Ele as tuas necessidades. Talvez você tenha dificuldades e necessidades que ninguém da terra pode te ajudar. Mas é a Cristo que você deve confiar e apresentar as tuas causas. E só Ele é capaz de te ajudar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, estamos na Tua presença nesse momento. Estamos na Tua presença nesse lugar. Nesse lugar onde a Tua igreja está reunida, onde o Teu povo está reunido, onde o Senhor está aqui, já manifestou da Sua presença entre nós. Eu tenho certeza que vai continuar manifestando, vai continuar operando e fazendo maravilhas no meio de nós. Estamos aqui na Tua presença reconhecendo, a começar de mim, reconhecendo a minha condição de pecador, reconhecendo a minha condição de falho, de negligente, mas reconhecendo a minha condição de dependente eternamente do Senhor. Reconhecendo a nossa condição de que nós precisamos todos os dias da Tua graça. Reconhecendo que nós precisamos todos os dias da Tua misericórdia. Reconhecemos que nós precisamos todos os dias estarmos ligados à rocha, ligados à árvore, ligados ao Senhor, ligados à Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos possam continuar vivenciando esses momentos aqui e ao sair daqui, possamos estar entendidos e convictos de que comprometidos com a Tua verdade, que nós não seremos facilmente tentados ou assediados pelo mundo lá fora, que compromissados com a Tua palavra, que nós não seremos facilmente caídos ou tentados a cair diante dos convites do diabo lá fora. É amando a Tua palavra, é amando a Tua presença, é amando essa verdade, que nós seremos fortalecidos e fortificados pelo Senhor, para não resistirmos ou para não sermos tentados a tudo que o diabo quer nos lançar e nos tragar, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece em Ti, nos fortalece na Tua presença. Nos fortalece no Teu amor, derrama sobre nós a Tua graça a cada dia. Derrama sobre nós a Tua misericórdia cada vez mais. Derrama sobre nós a Tua misericórdia a cada dia. Pois é do Senhor que nós precisamos, é do Senhor que nós necessitamos, é do Senhor que nós queremos todos os dias das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, guarda os Teus filhos. Abençoa os Teus filhos com ricas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te oro por fé. E já te agradeço em nome de Jesus. Você sente e aplauda o nome do Senhor.